Isso não combina com o Flamengo. O Tite não combina com o Flamengo, O Tite não combina com o Flamengo. Combina com quem? Quando o Tite foi contratado pelo Flamengo... Não é isso que nós estamos vendo com o Flamengo do Tite. E pelo contrário, nós estamos vendo o Tite dar muito mais desculpas porque o time não conseguiu jogar do que propriamente arrumar o time. Você tem o melhor elenco, você é o melhor treinador. Você tem a obrigação, pelo menos, de disputar os campeonatos. Tudo está soando meio que para os ouvidos do torcedor flamenguista, uma desculpa, entendeu? Para não está jogando bem, eu errei, nós erramos. O time faz uma partida medonha. A partida do Flamengo ontem foi constrangedora. O time só tocando pro lado e pra trás. Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada no F90 da ESPN Brasil. O pessoal falando sobre o Flamengo, sobre o Tite. A mídia aqui mandando a real sobre o treinador do Flamengo. Essas últimas partidas o time está indo muito mal, o desempenho deixando a desejar. E o pessoal aqui analisando, falando sobre o Flamengo, sobre o Tite. Deixar os créditos do vídeo a ESPN Brasil, link na descrição. Deixa o like para fortalecer o trabalho, mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Todo ele é de respeito a torcedor. De respeito. Sempre o foi e vai continuar sendo. Porque quando não tá, o time não está produzindo, fica inquieto. E nós temos que entender dessa forma. Não tenho nada, tenho que respeitar o sentimento do torcedor. É o mesmo que quando aplaude e que fica feliz que foi campeão, ou que ganhou o clássico. É assim. Isso é maturidade. Isso é consciência da atividade. Eu tenho consciência da atividade e tenho respeito ao torcedor. No mesmo momento em que em outra circunstância de vencer, talvez eu receba de ti uma pergunta oposta a essa. Seguramente. Oposta, como é bom produzir o torcedor. Porque é assim, esse é o fato real. Em cima do contexto todo. Um não ganha, grupo ganha. E ele está para dar força em relação à equipe toda. O Flamengo ganhou, mas não convenceu de acordo com o comportamento do torcedor. Porque ontem nós tivemos vaias, né, ao técnico Tite, ao desempenho da equipe. Agora, Pedro Ivo, ontem o Flamengo ganhou por 1-0, gol do Pedro. Sim. Aí eu fiquei pensando hoje, vindo pra cá, eu vou fazer uma pergunta para alguém que é especialista nisso. Qual a parcela de culpa do Tite e do elenco? Ou só o Tite tem que entrar nesse barco? Mas o especialista em quê? Eu não entendi. Culpa, em divisão de culpa. Parece que a gente tá sempre apontando o dedo pra alguém. Não é assim que não devemos só ser assim. É verdade. Espírito elevado e sempre evoluído. Mas ganhou. Ganhou o Flamengo, Edu. Acompanhando os debates, o noticiário, a repercussão, você tem quase a certeza, se você não viu o jogo, que o Flamengo perdeu. E o Flamengo, a gente comentava aqui ontem, que ele usou, sugou, espremeu até onde deu a volta do Gabigol como uma tentativa de virar a página, criar uma agenda positiva. Bastou 45 minutos, 60 minutos ali talvez da coisa não funcionar e já voltou todo o papo do time que não anda, o trabalho do Tite que deu uma estagnada. E aí, o Bubu ele fica muito preocupado sempre, né? Eu tô preocupado com a voz dele. É ele mesmo? É o Pedro Ivo que tá hoje no programa? O que tá acontecendo? Ele fez o exercício de fono antes do programa? Ele fez, vai aquecer. O que é? Com uma voz mais séria. Você soprou bexiga, né? O bola, né? É que o Bubu ele fica sempre muito preocupado. O Bubu é aquele cara que quando é pra elogiar o Tite, ele fala baixinho. Quando é pra criticar, ele vem igual o leão. Hoje, será que ele vai estar leão? Toma café e fala, deixa eu terminar. Deixa ele terminar, não borrife. Não, tô preocupado. Pra não polemizar muito logo cedo, eu vou ficar uma avaliação do Tite. Um trabalho ruim ontem. Um trabalho que não vem bem a alguns jogos. Não cai um braço falar, não dói, não faz mal a ninguém. Agora, é o Tite, é o Flamengo. Como tudo que envolve esses dois, como diria Vitor Bini, players do futebol, acho que também a grita tá exagerada. Você acha que tá exagerado? Fora Tite, não dá, não anda. Quando eu olho pra uma camisa do tamanho do Flamengo, a torcida do tamanho do Flamengo, um elenco como o do Flamengo e um técnico como o Tite, eu não vou parar 3, 4 jogos pra falar que tudo acabou, né? Segura, que a chance de você quebrar a cara lá na frente, se você entrar nessa grita exagerada, é grande. Então, o trabalho foi ruim ontem, o trabalho não vem bem, o Tite deve respostas, o elenco também, ele admitiu isso ontem. Agora, a gritaria é exagerada demais, Edu. Agora, Zé, quando tem a gritaria e todo mundo que vai ao Maracanã, e ontem nós tivemos um público de 39 mil, e nós vamos falar daqui a pouquinho do público,
está aquém do que se espera para o Flamengo. Foi um público que, né, foi um pouco desconfiado e tal para o Maracanã. Mas ele vai para acompanhar o melhor elenco do Brasil. Do continente. Do continente. Por que talvez aí esteja a análise da relação desempenho e resultado, ela fica maior em relação ao Flamengo? Boa tarde, Eduardo Menezes, boa tarde, Pedro, Bubu, grande Birner, boa tarde a todos. Não, eu acho que assim, o que pega... Qualidades aí, né? Não, o que... Não, eu acho que o que mais está pegando nessa sequência é porque jogar mal, você pode jogar mal. Faz parte, você coloca uma equipe, pensa uma coisa, o adversário consegue te anular. Isso tudo faz parte da vida, especialmente no futebol. Eu acho que o que pesa mais para o Tite nesse momento é o seguinte: contratações. Fizeram contratações, gastaram dinheiro, montaram um elenco forte, um elenco que você tem no mínimo dois jogadores para cada posição, da mesma qualidade, uma posição outra que é um pouquinho mais abaixo, tal, mas sem aquela coisa de, nossa, vai cair muito a equipe de produção, a qualidade e tal. Beleza. Aí, então, o que acontece automaticamente? Então, a responsabilidade aumenta. Primeiro, por já ser o Flamengo, né? A maior torcida do Brasil. Segundo, treinador, o melhor treinador do Brasil, treinador das últimas Copas, 6 anos na seleção brasileira. Antes de seleção, ele era o melhor treinador, ganhou tudo e tal. Terceiro, aí você vem a qualidade do elenco em relação aos outros, as comparações. Isso é natural, é óbvio. Isso acontece. Então, cria-se aquela expectativa, ou gera a expectativa de, poxa, esse Flamengo vai ganhar tudo, esse Flamengo vai ser imbatível, esse Flamengo vai jogar todos os jogos, a qualidade lá em cima, quando atingir o equilíbrio, né, que o Tite tanto falou. Ganha o Campeonato Carioca da forma como ganhou, 1 gol apenas, jogando um bom futebol, equilíbrio nos clássicos e tal. Chega na Libertadores, que acho que é a competição de todos os flamenguistas, né? Os torcedores esperavam um bom futebol, não conseguem ver. E aí, ao invés de, olha, não estamos jogando bem, que eu acho que é natural que ele fala, porque o Tite tem essa característica também, mas é em confronto às primeiras declarações. Olha, gente, vamos disputar 3 campeonatos, mas nós não dá para ganhar, entendeu? Porque eu perdi o Paulista, mas eu ganhei o Mundial. Ou seja, já dá a entender que eu estou preparando alguma coisa caso eu não consiga vencer ali na frente. Isso já pesa alguma vez, já tem um peso. Porque o torcedor flamenguista fala o seguinte: pô, você tem o melhor elenco, você é o melhor treinador, você tem a obrigação pelo menos de disputar os campeonatos. Que aí eu acho que é o que falhou no Tite quando ele deu essa declaração. Eu falei assim, como treinador, você não pode jamais, olha, vou perder, vou deixar entender que eu vou perder com o elenco que tem do Flamengo. Eu vou disputar, eu vou brigar. Se a gente vai ganhar ou não, precisa ver uma série de outros fatores. Mas o Flamengo, em todas as competições, vai entrar para ganhar, ou para chegar pelo menos na final. E não foi isso que foi falado. Então o torcedor já fica meio com investimento, melhor time, o treinador vem a público e fala que não vai ganhar. Depois, vou poupar contra o Milionários, né? Não tem jogadores que não estão bem, são 9 jogadores, aí jogam 4, ou seja, 4 jogam 5 ficam de fora. Para quê? Para jogar com o time titular contra o Nova Iguaçu, sendo que você já tinha uma vantagem de 3-0, né? Praticamente já estava fechado e aí respeitando o Nova Iguaçu. Se ele não tomou 3 gols durante o campeonato inteiro, ele ia tomar 4 do Nova Iguaçu? Com certeza. Não iria. Então você, né? Por quê? Aí o Pedro de gelo. Aí o Pedro trouxe a informação. Desculpa até me prolongar. O Pedro trouxe a informação. A diretoria exigiu o título. Por quê? Todos queriam tirar foto, né? E só uma coisa, o Tite depois confirma em entrevista. Depois o Tite fala isso. Foi um pedido de presidente. A diretoria. Prioridade. Que a prioridade era. A prioridade era ganhar o Campeonato Carioca. Foi isso, né? Só que é o seguinte... Você viu, né, Zé? Todo mundo com a mão na taça. Lógico, todo mundo tirando foto. Eu achei que o pessoal tinha entrado em campo. É normal. Eu tinha que botar aquela grande angular, né, pra tirar foto. E aí o que acontece? Quando ele sai do Campeonato Carioca e vem para os campeonatos a serem disputados, tem um choque de realidade, que é o que o Birner tanto gosta. Brasileiro, Liberta, Copa do Brasil e estadual. Você tem um choque de realidade. Esse choque de realidade, para o Flamengo, ele tem que ser menor do que os outros. Ele tem que ser menor do que os outros, porque o Flamengo, quando sai do Campeonato Carioca, tem o equilíbrio, tomou 1 gol apenas, ganhou os clássicos, ganhou do Fluminense, aquelas coisas. Então, quando você vai para a disputa, você tem que ter uma superioridade sobre os seus adversários, que é natural que o flamenguista pense sobre isso. Só que não é isso que nós estamos vendo com o Flamengo do Tite. E, pelo contrário, nós estamos vendo o Tite dar muito mais desculpas porque o time não conseguiu jogar do que propriamente arrumar o time.
E isso para o torcedor flamenguista é inaceitável. É inaceitável, porque as reclamações, ou segurar jogador para jogar. Então, vou segurar o jogador para jogar. Tá bom, é um direito que ele tem. Claro. A ciência vai escalar. Ótimo, é um direito que você tem. Você tem os dados científicos para justamente poupar jogador. Isso. Beleza. Só que os jogadores que entram precisam desempenhar, precisam jogar, precisam manter um nível de qualidade no mínimo. Performar. Como diria Bubu, performar. Daqui a pouco eu vou performar aqui. Eu sei disso. Show. O Flamengo teria que jogar melhor do que vem jogando. Uhum. Então isso tudo pesa. E não adianta depois falar, não, porque jogou 11 horas. Beleza, tal, mas só que jogou às 11 horas porque existe um contrato de televisão em que o Flamengo ganha muito bem, acho que é o clube mais bem pago, né, do futebol brasileiro. Flamengo e Corinthians. Flamengo e Corinthians. Justamente para pagar o alto salário do Tite para ele poder melhorar essa equipe do Flamengo. Exatamente. Então, assim, não tem que virar público, tem que reclamar com a diretoria. Então, assim, tudo está soando meio que para os ouvidos do torcedor flamenguista uma desculpa, entendeu? Para não está jogando bem, eu errei, nós erramos. Desculpa, vir a público e falar que errou com o Gabigol, ele não tinha nem que estar lá naquele corredor do aplauso, porque ele já sabia que estava errado. Ele já sabia, o Prats trouxe a informação aqui, que normalmente jogadores com 30, 40 dias, ele não colocaria para jogar. E ontem colocou, foi como o Pedro nos trouxe aqui. E nós vamos falar, Zé. Foi muito mais para tentar amenizar a situação e essa performance, como diz o Bubu, né? Esse performar do Flamengo ruim, que ele levou o Gabigol. Entendeu? Só que o tiro deu meio pela culatra, porque o Gabigol é ovacionado e o Tite é vaiado. Entendeu? Então, assim, isso que acho que está pesando. E precisa agora, vai jogar contra o Palestino, né? Precisa chegar na casa do Palestino e ganhar de forma convincente, para não ser cobrado da forma como vem sendo cobrado. É isso, eu acho que o Tite precisa parar um pouquinho de dar desculpa e fazer esse time jogar mais. Ontem contra o Amazonas, respeitando muito o Amazonas, é um time limitado. Claro que é. É um time limitado, com o Sassá ali na frente e esperando essa bola e o ponto esquerdo. Apesar de ter jogado bem, né? Zé? Compactado. Sim, bem, mas assim, quem não vai jogar contra o Flamengo assim? Quem é que não vai jogar contra o Flamengo assim? Todos irão jogar contra o Flamengo. Há raras exceções que vão tentar jogar contra o Flamengo de igual para igual. E o Flamengo não apresentou nada. Isso que é o grande problema e o que preocupa os torcedores flamenguistas. E nós estamos vendo imagens aí de Flamengo e Amazonas. Realmente é interessante. O Zé foi bem porque ele fez uma análise toda do cenário. E aí, Birner, a gente vai falar daqui a pouquinho. Não saia daí, nós vamos falar do Gabigol. Nós vamos falar e daqui a pouco o Rodrigo Bueno vem com a bomba do Bueno. Mas você, Vitor Birner, gosta de analisar características e eu acho isso muito legal. Quando contrata um treinador, sempre você tem que olhar a característica do teu time, da história. Você viu o linha de passe ontem? Eu não vi, assim, vamos ver se... Pode falar que não viu, eu falei sobre isso. Então, mas é isso que eu quero fazer, levantar a bola para que você fale aqui na F90. O trabalho do Tite, a carreira vencedora do Tite, o gigante que é o Flamengo, mas você acha que casa essa característica dos dois? As características casam nesse momento? Tudo bem, Biner? Boa tarde. Bom, boa tarde a você, ao Zé, ao Pedro, ao Bubu, aos fãs e às fãs do esporte. Primeiro, eu posso fazer um protesto? Só um? Só um. Aqui é o espaço para fazer vários. Vamos entrar no assunto que interessa. Não, o F90, esse tipo de coisa você não pergunta. Se você reparar, eu peço até ajuda de quem trabalha com a gente, todos têm uma caneca. Uma caneca. Com sua foto. Zé, mostre sua foto para sua caneca. Por favor, Eduardo Menezes. Vamos. De repente... A sua é o quê? É a caneca de ninguém. Não, de quem senta aqui, de qualquer um. Não, é do convidado. Nossa, então assim, aí quando eu peço... Por favor. Um abraço nele. Quando eu peço pra participar do Linha de Passe, você não quer, não sei o que e tal. Quem vem aqui? Não, eu sou eu. Quem veio aqui ontem? Prates. Era essa caneca do Prates. Mas essa aqui é de todo mundo agora. Então, é isso. Então, resumindo, vocês são titulares e eu tô entrando aqui só para quando alguém tá machucado e tal, quebrando o galho. Eu também gosto muito de vocês. Mas vamos falar agora sobre o que interessa. Vamos falar da característica. Vamos sair do quadro. Um tratamento díspare, desigual, injusto, que algumas pessoas sofrem nesse programa. É o seguinte. O melhor, eu vou começar pelo caos. Tá. O time que joga... O que jogou no último mês o melhor futebol do Brasil, sobrando, foi o Atlético. Sim. Atlético Mineiro. Que trouxe um técnico, Gabriel Milito, extremamente ofensivo, que
se esforçou e tem se esforçado bastante para se adaptar às características dos jogadores. Ele, por exemplo, jogava muito antes linha de 3, linha de 5, 3-4-2-1, 3-4-1-2. O Atlético jogou com 4 atrás, vai mudando de acordo, já colocou esse cara para jogar aberto pela direita, por dentro, na ala esquerda, no lugar do Arane, etc. E tem um estilo de jogo que favorece muito o Hulk, o Paulinho, o Zaratio, né? O próprio Scarpa, o Arana. O Arana falou isso, claro. Ele, com muita facilidade. O estilo de jogo do Tite não é um estilo que favoreça com tanta facilidade assim alguns jogadores do Flamengo. Vou dar um exemplo, Bruno Henrique. Bruno Henrique é um jogador, para mim, do futebol frenético. Bruno Henrique, o cara que perde a bola, pressiona, vai para cima. Do Bruno Henrique não é o cara do drible curto. É o cara do arranque, da velocidade, da explosão. A correria dispara, sai na frente do adversário, o cara que entra na área para fazer gol, para cabecear, esquerda para direita. Já o Everton Cebolinha encaixa mais. Então a gente começa a entender por que o Cebolinha joga mais ali e por que o Bruno Henrique vai jogar na do Luiz Araújo, que também é o cara do drible, o cara que vai para cima, o cara da jogada de velocidade, que porém fecha um pouquinho melhor na frente do lateral que o Tite, que o Bruno Henrique. E o Tite gosta disso. Então peguei só um exemplo, tem outros. Tem vários também, que mostram como as características não são as que o Tite mais tem facilidade de usar. Mas você pergunta, casa? Sim. Sim. Só que, ó, por enquanto... Eu queria que você falasse do desempenho desse casamento aí. Por enquanto, se eu fosse destacar uma grande atuação do Flamengo nesse ano, foi a semifinal contra o Fluminense, mas eu tenho que também destacar que o Fluminense, desse ano, não joga bem. O ano inteiro quase. Não é o Fluminense que ganhou do River Plate no passado, não é o Fluminense que chegou na final da Libertadores e foi campeão. Não reproduz o futebol do Fluminense campeão da América. É óbvio que o elenco que o Tite tem, com esses jogadores, o treinador precisa tirar um futebol muito melhor do que a equipe tem jogado. E ele sabe disso. Ele falou sobre isso ontem. Eu acho que ele vai conseguir. Você ainda acredita nessa evolução? Claro. Ainda bem que temos Vitor Bianchi. Mas calma, nós temos Rodrigo Bueno também. Aguardem. Por isso que é o F90, amigo. Aguardem. Bastante. Bubu também vai fazer um protesto em conjunto comigo. Então, assim, eu acho que... Por exemplo, ontem tem uma coisa que eu não gostei da entrevista do Tite. O que você não gostou? Só uma. Quando ele fala, mas das ausências do Eric, do Arrascaeta... Eu não gostei que ele começou por isso. E o Zé fala sempre isso, né? Eu entendo que as ausências pesam, mas com o elenco que ele tem, elas não devem nem ser citadas. Não está sendo pelas ausências. Mas é isso que o Flamengo, acho que o torcedor flamenguista está pensando. Claro, está incomodado. Está incomodado. Apesar que vamos lembrar de uma coisa, ele foi vaiado na escalação, no anúncio do placar, antes do jogo. Ou seja, já há uma coisa contra o Tite ali. E o torcedor eu entendo, tá? Tá, nós temos aqui as vaias. Quer ver? Coloquem aí, por favor, esse sobe-som, porque aí foi o que o Biner citou aí sobre o momento do jogo, antes da bola rolar também. Coloquem aí, por favor, porque vem Rodrigo Bueno. Todos mortais. Biner, isso aí foi no final do jogo. Só uma coisinha, Biner. Teve antes e depois. Então, antes e depois. Porque quando é antes, é dirigido. Pelo que você está falando, pode ser uma coisa já contra. Não acho que é dirigida. Eu acho que a torcida realmente está insatisfeita. Eu entendo a torcida. Eu entendo as emoções do torcedor. Eu entendo o torcedor extravasar. Não agredir ninguém faz parte. O Tite entende. Falou isso na entrevista. Isso é parte do futebol. O futebol é uma fábrica de emoções. Se todo mundo raciocinar o futebol com leveza, do jeito saudável, como seria o ideal... Eu acho que o futebol não teria nem metade do público do que tem hoje. O futebol é exatamente uma fábrica de emoções. Emoções podem ser boas, podem ser ruins, as coisas vão do 8 para 80 e o dia, isso faz parte do show. Agora, analisando friamente capacidade do Tite, capacidade do elenco e o que o Flamengo pode produzir, técnicos que há no mercado e mais diversas situações, como lidar com o ambiente, lidar com jogadores, esse tipo de coisa, eu não tenho razões para duvidar mais do que acreditar no Tite. Muito bem, antes, agora... Para passar para o nosso showman, Rodrigo. Não, showman não, é o homem que vem com a verdade igual vocês. Vocês também estão com a verdade. Uma coisa que me desagradou um pouco também foi uma coisa do tipo, mas ele falava como eu errei ao colocar o Gabriel, né? Não, a gente estava aqui ontem falando que tudo que cercava
Eu não achei um erro colocar o Gabriel. Talvez a opção feita... Nós vamos falar do Gabriel ainda, o hein? tempo, o Flamengo não deixou de jogar melhor porque o Gabriel entrou. Sim, nós vamos falar do Gabriel. O Flamengo já não jogava bem, já não tinha as dinâmicas necessárias quando o Gabriel estava no banco. E eu acho que a partir do momento que o jogador está no banco, porque ele pode jogar. E tem, quando a gente for falar do Gabigol, tem até... Mas eu quero ouvir ele, Edu. Mas atenção, eu peço para que a bomba de Bubu seja colocada. É hater antigo. Você quer que coloque música de Bubu tensão para você vir arrebentando? Porque ele me mandou Você já mensagem. colocou uma música, foi a nação se manifestando. Aquilo já é uma música. Ele me mandou mensagem 1 da manhã, Você chama de Bubu 4, 7 da manhã. Eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar. Mas me avisa que eu te Senhoras e senhores, Rodrigo Bueno vem soltando a voz em relação ao técnico Tite. O que Agora você está entrega, hein, Bubu? acontecendo, Rodrigo Bueno? Muita atenção pra isso. Bom, Depois vamos lá. eu quero saber quem tem mais pontos Agora, na O carteira. Tite tem pontos na carteira. Você multaria o Tite pelo jogo de ontem? Multaria. É o seguinte, eu não deveria falar nada sobre o Tite nesse programa. Porque hoje, antes de estacionar meu carro e ser multado, eu fiz um post que está no site da ESPN, no meu blog. Um texto maravilhoso, brilhante, em que eu fiquei ali umas 2 horas pensando... Depois que você escreve, você aplaude? Você se aplaude? Eu leio, porque eu tenho que reler para Aí corrigir você se aplaude. errinhos, Você digitação. estira mais Machado de Assis, Graciliano Ramos ou uma coisa mais estrangeira? Não, tipo eu gosto assim? de Júlio Verne, Monteiro Lobato. Ele vai pra frente. Tite! Então é o seguinte, eu vou ler só Fica se aplaudindo. os 2 primeiros Olha lá, parágrafos. os primeiros... Vai. É como se fosse uma nota oficial minha. Eu estou sarau, lendo sarau. uma nota oficial de Aí, Rodrigo Pedro, Bueno. Não, sarau. para. Não, por favor, nota oficial do Rodrigo Bueno. Não, eu quero a nota oficial do Rodrigo Bueno. Calma, Esse é um dos melhores momentos Vamos da minha vida. anunciar, atenção para a nota oficial Oficial de Rodrigo Bueno. Vai. Vamos lá. Fala muito. Escrevo muito, hein? Escrevo muito. Vai. Nota oficial. Por que será que houve uma química tão grande entre Flamengo e Jorge Jesus, contra muitas expectativas? E por que será que há uma espécie de rejeição dos rubro-negros com o Tite, contrariando também diversos prognósticos? Será pelo estilo de jogo? Pela forma de se comunicar? Pelo uso Tá da olhando pra você. ciência? Pelo tipo de roupa? Pelas prioridades? Pelo jeito de ser? Por clubismo? Por bairrismo? Ou por um pouco disso tudo? Sarau. Abaixo, o Birna, Abaixo, o colega abaixo. Birna, disse que não gostou de um ponto só. O Só quê? um ponto ele não gostou da Qual? coletiva. Eu não gostei de vários pontos da coletiva. Tá Eu não gostei bom. da coletiva de quase nada. E entre outras coisas, o Tite soltou ontem a criatividade de reprogramação de movimentos. Sim. Bruno Bonsante, nosso amigo, citou isso, inclusive. Então peraí, a criatividade de reprogramação de movimentos. Depois ele falou da retomada do processo de confiança. Então é o seguinte, isso não combina com o Flamengo. O Tite não combina com o Flamengo, O Tite não combina com o Flamengo. Combina com quem? Quando o Tite foi contratado pelo Flamengo, acho que fizeram uma espécie de enquete aqui, porcentagem, tipo como é que fala lá? Mas só uma coisa, se ele falasse isso tipo no assim- Corinthians, combinaria? Não, eu vou Combina, explicar, vou mas chegar não lá. corre, Eu não cito, corre, Pierre, eu deixa- cito o Corinthians aqui. Deixa ele terminar. Vamos Eu quero ver a nota oficial, por favor. Então, porque na nota oficial eu cito aqui, a carreira do Tite teve muitas patinadas, não foram poucas, muitas. E o grande momento que ele teve na carreira... É o Leão. Então, o grande momento que ele teve foi no Corinthians, e mesmo no Corinthians ele teve momentos ruins. Ele já foi demitido após um majestoso, Sim. ele já foi chamado de empatite, ele já foi eliminado pelo Tolima. Injustamente. Já foi eliminado pelo Tolima, com um time que tinha Ronaldo e Roberto Ronaldo, Carlos, por Roberto exemplo. Carlos, Entendeu? Então, assim, mesmo no Corinthians, onde ele é tido como o maior técnico da história, e eu concordo, e já votei na época da pandemia, o maior técnico da história do Corinthians pra mim é o Tite. O cara que deu a Libertadores e deu um Mundial contra o Chelsea. Concordo então, contigo. tudo bem. Mas assim, ele nunca foi unanimidade no país. Ele era treinador da seleção brasileira, tentaram transformá-lo numa unanimidade. É o maior técnico do país. Eu lembro antes da Copa de 2018, tinha a faixa comparando ele com o Guardiola. É o Guardiola brasileiro, sabe? Uma esperança. Criou-se um factoide ali. Porque ele estreou ganhando de 3-0 do Equador. No Equador. Né? No Equador. Sendo que ali qualquer técnico que assumisse a seleção depois do Dunga ia fazer um trabalho bom, porque os jogadores foram resgatados. Opa, põe o Vinhete, põe a cara do qualquer Pedro aqui, ó. qualquer A técnico. carinha do Pedro, tá indignado. Ele resgatou Pensamos lá. Dorival e Val. Thiago- Passando mal. Olha lá, Thiago calma. Silva, Marcelo. Então tá bom. Então assim, o Tite, vocês já sabem a minha opinião sobre ele. O Tite não é Tele Santana, o Tite não é Guardiola. Ele não está no Olimpo da bola. Mas ninguém entendeu? falou isso. Então tá. Então, Mas você tá acontece o seguinte. pintando ele como no Então, por esgoto exemplo, da bola? No Corinthians, a exigência da torcida é diferente. O Corinthians é um time que, historicamente, se ganha de 1-0 equilibrado, ok, perfeito. A Fiel vai vibrar, legal, o time teve Não, vai embora, entrega, falando sério. o time estava Já tá organizadinho, coçando a estava cabeça. equilibrado 1-0.
A torcida do Flamengo se parece muito com a torcida da seleção brasileira. Não basta você vencer, você tem que convencer. Então o Tite, desde o começo, pra mim, ele tinha esse empecilho, essa barreira. Por que o Jorge Jesus não foi só pelos títulos e vitórias impactantes? A forma, o jeito de ser, o carisma. Ele chegou e cutucava o rival, provocava o rival. Ele chegou exaltando até com exagero o Flamengo. Jorge Jesus. Jorge Jesus, entendeu? Assustei. Sabe, a forma de ele... não vou poupar, o jogador não vai descansar, não sei o quê. E poupava. Ele falava com o coração rubro-negro. E o Tite? Então, ele tocava o coração rubro-negro. O flamenguista, no Jorge Jesus, não é só porque ele fez um bom trabalho em campo. É o jeito dele. E o jeito do Tite não combina com o Flamengo. Um cara que chega lá, cita livro do Michael Jordan, que eu adoro o Michael Jordan, ok? Mas vem falar de criatividade de reprogramação de movimentos. Quê? Criatividade de reprogramação de movimentos. Então o problema é o que ele fala. Nem o Pedro... Também. Nem o Pedro, olha lá. Nós lidamos com comunicação. Não, ele lida com bola, tática, técnica. Comunicação, ele fala. Primeiro campo. Ele vai falar. Tela dividida, Todo mundo vai. se comunica. Eu faço gesto aqui, ó, comunicação. A gente já estudou Eu já várias se vezes. ligasse de Tem várias formas. 5x0, metade dos Ele não jornalistas se ia falar isso comunica também. bem com quase ninguém. Com Tipo quase pizza na ninguém. área. Ó. E aí, com a torcida do Flamengo especialmente, ele tem esse ruído. É diferente. nosso olhar do E ele Pedro- não conseguiu entender, assimilar, falar. Pensa Então, te falar. um político, quando quer ganhar votos, ele precisa se comunicar, tentar cativar, conquistar o eleitor. Onde é que Né? você vai parar, hein? Não, tô vamos ver, falando. ele tá chegando. Quase tudo é um convencimento. Um comentarista, um jornalista, um cara que tá na televisão, que tá na mídia, ele tenta se comunicar para que ele seja bem ouvido Olha que ele e nem entendido. falou dos externos flutuantes. Então, exatamente. Então, por exemplo, assim, não tô dizendo Desequilibrantes. assim. Ele, desde o primeiro dia no Flamengo, ele tá agarrado na ciência, no planejamento, em tudo que é correto, em tudo que é sensato, em tudo que supostamente é perfeito. Virou um defeito. Ele antecipou... Se você brigar com a ciência, eu vou embora. Não, você não vai sair do programa, não. Você tem que respeitar. Não, o Vai me Se o senhor sair do com a programa aqui, sensatez. Não, eu na escola eu ia sai. bem em todas as matérias, menos física e química. Eu já brigo com a ciência desde que eu era estudante. Então, também ia mal em física e então, peraí. Calma, é o seguinte. Daqui a pouco ele tá na borda do mundo, ele tem a borda do mundo. O ele Tite vai falar. rasgou a palavra dele, que se posa como um cara correto, sincero. Cara, mas que ele você disse que não não ia esquece treinar disso time nunca. brasileiro em 2023. Ele foi lá, rasgou o que ele Não, disse. mas tu voltou nisso. Ele voltou. Vou voltar. Então acontece Acabou o o seguinte. argumento. Você voltou Aí nisso, qual que é acabou o o argumento? Pra ele acelerar processos. Porque tudo é processo, né? O Tite são processos. Tá. São processos. Na vida. Na vida, né? Tudo são processos. Lógico que são É também. uma cascata danada. Né? E esse momento dele? Tá. Aí o que Não é acontece? cascata. Ele assumiu o time ainda no ano passado. Aí ele espertamente, o Zé falou agora, não dá pra ganhar tudo, já é uma muleta. Não, o foco é ficar no G4. Dava pra ser campeão brasileiro. O Palmeiras provou isso. O Botafogo tava fazendo água. Quem tava caindo no colo. Quem Pô, chegava bem, é mole ser campeão, hein? Então, assim, ele tinha condições, tinha time, tinha estrutura, dinheiro e tal. E aí ele pegou, e quase que ele não fica no G4. Porque o Botafogo derrapou tanto que saiu até do G4 na rodada final e tal. Então acontece o seguinte, aí ele teve tempo, Esse dinheiro, Tite tem que se aposentar, hein? estrutura pra montar um time ainda melhor do que o ano passado. eu tenho O uma cara pergunta ganhou e o faço De La pro Dudu Cruz, depois, pro ele Bubu pediu, depois. ganhou o De La Cruz, Acabou, aposenta, ganhou o acabou, Vinha, aposenta, ganhou o Léo aposenta. Ortiz, quer dizer, Aposenta. aí ele começa o ano, ele faz uma pré-temporada de time europeu. O Flamengo foi pros Estados Unidos. Porque aqui não tem pré-temporada? Teve. O Flamengo teve uma pré-temporada de time europeu. Deram pra ele. Então, o que mais você quer, Tite? Aí começa o Campeonato Carioca. Eles só tinham Carioca. Tem uma pergunta Só pro senhor tinham depois. Diferentemente de outros Depois eu faço anos, sua pergunta. em que o Flamengo sofreu no começo do calendário com o Mundial, com Recopa Sul-Americana, com Supercopa, não tinha nada. O Flamengo todo poderoso só tinha o Carioca. Um Carioca que, eu vou falar aqui a verdade, o Vasco tá nessa draga, cheio de problema pra resolver e não resolve. O Botafogo oscila, você não sabe o que vai acontecer com o Botafogo. Bom time. O Fluminense caiu de produção, ainda estava com força na Recopa. Tanto que a final do Campeonato Carioca, o Flamengo foi encontrar o Nova Iguaçu. Seu Nova Iguaçu. Entendeu? Então, no Campeonato Carioca, que ele se permitiu, com razão, poupar os principais jogadores no começo, o único gol que o Flamengo tomou foi do Nova Iguaçu, o Flamengo com time reserva. Tá. Ele só teve 2 jogos de exigência, que foram os jogos do mata-mata contra o Fluminense. Então- o resto inteiro do campeonato ele poderia ter se poupado. Eu Tem uma entendi. pergunta. Eu preciso dar calma aí. Deixa ele terminar. Deixa ele terminar. Aí vai terminar o Carioca. Tem uma Bom, pergunta agora óbvia vamos desse começar os principais desafios pro Flamengo. Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Aí começa o Festival de Poupar. Jogo contra o Palmeiras, terceira rodada. Poupa. Estamos em abril, menos de 3 meses de atividade profissional. Não, a ciência tá mandando poupar. Contra o Palmeiras, cara, é lógico que a torcida do Flamengo vai ficar revoltada contra isso. Aí Libertadores.
O Flamengo acho que ainda vai se classificar, mas qual é o risco de não passar mais em primeiro? Porque ele foi lá e já perdeu pontos, enfraqueceu o próprio time na Libertadores, e que vale dinheiro. Cada vitóriazinha em Libertadores Sul-Americana vale uma grana. Não, então tá bom, tal. E aí chega na Copa do Brasil, chega no sorteio, cai o Amazonas. Vai ser um massacre, né? Vai ser uma goleada. Maracanã, volta do Gabigol, a atmosfera toda positiva. O time faz uma partida medonha. A partida do Flamengo ontem foi constrangedora. O time só tocando pro lado e pra trás. O Amazonas ali fechado, que é o que ele pode fazer. Claro. Muito bem lá, o Adilson Batista montou o time dele ali, fechou ali. 5-4-1, Sassá ali, se corre, não corre, tanto faz. E toma a bola, fica com a bola o Flamengo. O Flamengo não faz nada. Como é que um time com esse poderio, com esse dinheiro, não tem repertório, sabe? Tô jogando... Mande seu vídeo, mande seu vídeo. Pragmática, científica. Bubu, eu tenho que perguntar. O futebol não pode ser só científico, não pode ser só planilha, eu tenho que não pode ser só estatística. Bubu. E aí, galera, pessoal do F90 da ESPN Brasil, falando sobre o Flamengo, esse assunto, né, que vem rendendo bastante nos últimos dias, o rendimento, né, o Flamengo com desempenho também muito mal nas partidas, ontem um jogo bem abaixo, com todo respeito, né, o time do Amazonas, mas ontem era uma partida, um adversário que o Flamengo tinha que atropelar. A gente respeita bastante o Amazonas, mas o Flamengo, com o time que tem, com o elenco que tem, o treinador que tem também, né? O Flamengo não está conseguindo jogar um bom futebol. O torcedor está criticando o Tite com toda razão. O Tite, após a estreia na Libertadores, no Carioca vinha tudo bem, né? O torcedor estava feliz, estava contente, vendo o Flamengo jogar bem, mas ali na estreia da Libertadores, contra o Milionários, aquele tropeço do Flamengo, dali para cá, o torcedor já começou a pegar no pé do Tite. E ele também, às vezes, né, dá motivos para o torcedor pegar no pé dele. Poupando jogadores aí em jogos importantes. O Tite poupou jogadores contra o Palmeiras, poupou também na Libertadores. Então, o torcedor critica com toda razão. A gente está em maio, né? 5 meses aí que começou o ano e o Tite já poupando jogadores ali. No começo do Brasileirão, né? O Tite poupando jogadores, na Libertadores também. Não tinha necessidade. Era para... o Flamengo tem elenco para entrar forte, né, em todas as competições, e eu concordo principalmente, né, com as palavras do Zé Elias, né? O Tite, às vezes, essas palavras dele soa como uma desculpa ali para caso aconteça alguma coisa, o Flamengo não ganhar títulos, ou se o Flamengo for eliminado, às vezes nas coletivas ali, né, soa como uma desculpa o Tite falando sobre o Flamengo poupar jogadores. Essa questão também da ciência a gente respeita, mas o Flamengo teria que entrar, né, com força máxima em todos os jogos. Muitos torcedores, quando falam sobre isso, vão lembrar do Flamengo do Jorge Jesus, que era um time que entrava praticamente todas as partidas com o mesmo time. Foi um time que jogava muita bola, né? O torcedor quer um Flamengo jogando para cima, né? Independente do adversário, e ainda mais ontem contra o Amazonas, é um adversário, né, que dava para o Flamengo passar por cima, com todo respeito, mas o Flamengo está vacilando e o Tite, né, tá perdendo essa moral. Ele ganhou um pouco de moral ali no começo do Brasileiro, estava ganhando um pouco mais de confiança da torcida, mas nesses últimos jogos a corneta está soando aí bem alto e o torcedor está criticando com toda razão, porque o Flamengo não está jogando nada. E o Tite tem que achar soluções. Tem bons jogadores, tem um bom elenco, então o Tite tem que achar soluções para fazer esse time jogar um bom futebol. Só vai parar com essas cobranças, vencendo e convencendo. Não adianta jogar como jogou ontem, né? Vencer e não convencer o torcedor, porque ontem, né, foi um placar bem magrinho, o Flamengo não jogou nada, é um time sem criação, individualmente também não funciona, coletivamente muito mal, fisicamente também, que começou bem o ano, mas já está muito mal também. Vários jogadores aí que já estão até se machucando, então vamos aguardar a sequência dos próximos jogos. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu galera e até o próximo vídeo.